Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Os cavalos de Troia do Kremlin, a rede secreta de sabotagem e o roubo de uma geração. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários, eu conto com vocês. Enquanto o mundo observa as fronteiras da Ucrânia, uma ameaça invisível se infiltra no coração da Europa. Imóveis estratégicos, escolas abandonadas e até ilhas inteiras estão sendo transformadas em bases de operações para espiões russos, prontos para paralisar o Ocidente por dentro. Somado a isso, o Reino Unido denuncia o uso de dezenas de milhares de crianças ucranianas como instrumentos de guerra. Um olhar profundo sobre a estratégia russa, imoral, criminosa, que desafia a paz global e sequestra o futuro da Ucrânia. A guerra moderna não se limita ao rastro de lagartas, de tanques ou ao sibilar de mísseis cruzando o céu e explosões acontecendo no teatro de operações ou em profundidade na Rússia, tanto quanto na Ucrânia. Ela se infiltra silenciosamente como uma névoa por entre as frestas da liberdade ocidental. Relatórios recentes de inteligência divulgados pelo jornal do Reino Unido, The Telegraph, revelam um cenário digno dos romances de espionagem da Guerra Fria, mas com uma periculosidade tecnológica sem precedentes. A Rússia transformou propriedades civis em toda a Europa em autênticos cavalos de Troia. Aproveitando-se de legislações frágeis e de livre mercado, os serviços de inteligência de Moscou compraram sistematicamente casas, já vem fazendo isso há muito tempo, armazéns e até ilhas próximas a instalações militares e centros de comunicação, aeroportos, etc., em pelo menos 12 países europeus. O objetivo é muito sinistro. Criar uma rede de base para vigilância, sabotagem e ataques coordenados que podem ser ativados ao toque de um botão. É essa a nova fase da guerra híbrida do criminoso ditador russo. Agentes infiltrados, drones e explosivos já estariam posicionados nestes locais, aguardando o momento em que o Kremlin decida testar a determinação da OTAN na chamada Zona Cinzenta. Eles querem levar uma zona cinzenta para dentro da União Europeia sem caracterizar que é um ataque russo, nesses ataques terroristas. A nova chefe do MI6, a senhora Blaise Metreveli, o MI6 é o equivalente à CIA, né? é um serviço de inteligência do Reino Unido, o MI6. Ela foi enfática, a senhora Blaise Metreveli. Estamos operando no espaço nebuloso entre a paz e a guerra. Ao atacar infraestruturas de energia e transporte através de sabotagem, a Rússia pretende paralisar o Ocidente sem necessariamente cruzar a linha que invocaria o artigo 5º da defesa coletiva da OTAN. É uma coisa macabra, mas inteligente. É uma coisa demoníaca, uma coisa bem pensada. Eles atacariam como eles entraram na Crimeia, eles vão entrar sem insígnias do exército russo, colocam lá voluntários do Grupo Wagner, não seria mais do Grupo Wagner, mas mesmo militares russos, KGB russa, toda lá FSB, KGB, nesses locais, e começariam sem se identificar como russos, mas como locais. E eles têm muitos russos que já estão, há muito tempo estão morando lá. E eles acordariam, esses russos, eles, vamos dizer, estão adormecidos para fazerem essas operações. É uma guerra de sombras.
onde sensores subaquáticos e navios espiões monitoram cabos de comunicação, enquanto em terra, o vizinho ao lado pode ser, na verdade, um posto avançado do Kremlin, com espiões e agentes do Kremlin ali dentro, ou morando ao teu lado. Mas se essa estratégia imobiliária de Moscou é astuta, sua estratégia humana é de uma barbárie que choca a consciência do mundo. E eu resolvi trazer nesses 4 anos, reafirmar isso, porque o Reino Unido, através do ministro Stephen Doherty, trouxe ao Conselho de Segurança da ONU, agora, ontem, um relato devastador. Dezenas de milhares de crianças ucranianas estão sendo usadas como instrumentos de guerra. Não se trata apenas de realocação, trata-se de um esforço sistemático para apagar a identidade de uma nação. Não se trata apenas de adoção humanitária. Não é, isso não é. Crianças arrancadas de suas famílias à força, nos territórios ocupados, submetidas a novas identidades russas, forçadas a esquecer sua identidade ucraniana, sua língua e sua pátria. É esse trabalho de lavagem cerebral que está sendo feito. O provedor de justiça da Ucrânia, o procurador de justiça da Ucrânia, Dmytro Lubinets, estima que cerca de 20 mil pequenos ucranianos foram detidos e levados para a Rússia desde 2022. É um crime de guerra que já rendeu mandados de prisão internacionais contra Vladimir Putin e sua ministra comissária para assuntos da criança e da adolescência, a senhora Maria Lvova-Belova. O trauma é profundo e geracional. Enquanto crianças em toda a Ucrânia vivem sob constante som de sirenes e o breu dos apagões, correndo risco, como muitas foram feridas ou mortas, aqueles que foram levados enfrentam um apagão de suas próprias origens, da sua mente. Isso é o que a gente vê, às vezes, em muitos filmes de ficção, mas é o demônio do ditador da Rússia trazendo isso na realidade, nessa guerra contra o povo ucraniano. O projeto Bring Kids Back, UA, liderado pela esposa do presidente Zelensky, a senhora Olena Zelensky, já conseguiu resgatar 2.000 dessas crianças, segundo o ministro do Reino Unido. Mas o caminho para a justiça e a reparação é longo e íngreme. A Conferência de Justiça de Kiev agora foca na criação de um tribunal especial para a Rússia e em mecanismos de compensação e no resgate dessas crianças de volta para suas famílias na Ucrânia. A coragem do povo ucraniano, que resiste há 4 anos a essa agressão multifacetada, conquistou o respeito global, mas a batalha agora se estende aos tribunais e ao resgate das almas jovens que o Kremlin tentou transformar em peões do seu jogo geopolítico. Neste 4º aniversário, que ontem foi marcada essa data, de uma invasão criminosa que mudou o mundo. Fica claro que o conflito não é apenas por terra ou por recursos, mas pela essência da verdade e da humanidade. Entre espiões escondidos em vilas europeias, cidades europeias e crianças sequestradas de suas casas, a Rússia desenha um mapa de agressão que ignora fronteiras morais, éticas, quaisquer que sejam. Contudo, a resiliência ucraniana e a vigilância das democracias ocidentais permanecem como o último baluarte contra essa escuridão. A história também não esquecerá os crimes cometidos, mas também não esquecerá aqueles que lutaram para trazer cada criança de volta e para manter a luz da liberdade acesa, mesmo diante desse furacão criminoso chamado Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês.